O ano de 2024 foi o ano mais quente já registrado e a temperatura média global ficou 1,6 graus Celsius acima do período pré-industrial. É assustador e a gente precisa reverter isso de alguma forma. Vamos debater sobre isso? Vamos lá, plantão do meteoro. Pois é, minha gente, mudanças climáticas, a gente fala aqui há anos sobre isso. Deixa eu trazer o Pedro Zambarda na tela. Pedro está aqui com a gente no @drops de jogos. Você pode me seguir também no @lu.junior e o Meteoro no @meteoro Brasil. Vamos lá, Pedro, não é de hoje que se fala em mudanças climáticas, mas vem governo, sai governo, e não estou falando só do Brasil, estou falando do mundo todo. E não é tido nenhuma mudança real, assim, em prol de diminuir a temperatura do planeta. E a gente está vendo agora, né, o resultado de fato dessas faltas de ação dos poderosos, né? Uma coisa que a gente tem que dar um pouco da braço a torcer, Lúcio, e longe de mim fazer uma defesa ingênua do governo Lula. Mas, assim, tá havendo combate, tem um problema das queimadas especificamente na região da Amazônia e na região do Pantanal, que, assim, o garimpo e o latifúndio, ele se associou com o crime organizado e com o bolsonarismo, né? Então, é um combate que está ocorrendo também envolvendo Polícia Federal, envolvendo o IBAMA, e é uma coisa que a gente vai demorar até ter resultados mais palpáveis. Para ser justo também, há ministros do governo que estão tentando conduzir uma pauta verde, e esse relatório mesmo do ano mais quente da história tem alguns indícios que dá para a gente... Eu não quero ser o cara... Gente, vamos morrer, acabou o mundo e tal. Eu quero identificar também o que existe de positivo. Agora, sim, isso depende muito das decisões políticas que serão tomadas pelos países. Porque, assim, esses estudos que estão sendo publicados agora, muito com apoio da União Europeia, eles identificam uma diminuição de alguns setores marítimos de temperatura, só que alguns se elevaram e acabaram culminando para o 2024 ser o ano mais quente da história. 2023 já vinha numa crescente. Esse texto da Patrícia Junqueira no ECOA do UOL é bem completo e ele explica muita coisa aqui, né? Está confirmado, o ano de 2024 foi o mais quente registrado, com temperatura média global de 15,10 graus Celsius ou 1,6 graus Celsius acima do período pré-industrial, de acordo com o Observatório Europeu Copérnicos. Isso faz de 2024 o primeiro ano a romper a barreira de 1,5 graus Celsius estabelecida pelo Acordo de Paris. O aumento da temperatura global está diretamente ligado à crescente concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, um resultado direto das atividades humanas, especialmente a queima de combustíveis fósseis, ou seja, cadê a mudança aí da matriz de petróleo para a matriz elétrica? Por que a gente usa tanto carro? Com uma participação menor de fenômenos naturais, como o El Niño. O El Niño também elevou as temperaturas. Estamos enfrentando um novo desafio climático para o qual não estamos preparados, afirma Carlo Botempo, diretor do Copérnicos, em entrevista coletiva para apresentar os resultados. É um desafio monumental, completou ao ressaltar a importância do uso dos dados para que a sociedade se prepare para enfrentar com mais segurança os eventos extremos resultantes da mudança climática. Qual evento extremo nós enfrentamos? Enchentes do Rio Grande do Sul, Lúcio? A gente passou por isso aí. Esse é só um deles, né? Só um deles. E foi o mais assustador. O gráfico é esse aqui, gente, para vocês verem. Não tem só 2024. O 2024 é o gráfico aqui em vermelho que se mantém mais em alta. Logo abaixo vem 2023 e todos os outros anos foram mais frios. Desde 1940, gente. O dado é do Copérnicos, junto com o programa da União Europeia, que são as nações, né, Lúcio? Obrigado, aliás, ao Insanidade, que ofereceu 10 apoios aí no Meteoro. Obrigado, meu caro. Tá vendo o chat aqui junto. A União Europeia e o Brasil, que são alvos do Trump. São alvos de todos os ataques do Trump. Então, a gente precisa brigar para manter
o meio ambiente, tá, gente? Com exceção de julho de 2024, todos os meses desde julho de 2023 ultrapassaram o nível de 1,5. Cada um dos últimos 10 anos, de 2015 a 2024, é um dos 10 anos mais quentes registrados. Os dados não são uma surpresa. O observatório já havia previsto no relatório de outubro de 2023 que o novo recorde era esperado. Em novembro já era estimado o limite de 1,5 fosse rompido. Um mês depois, os cientistas disseram que era virtualmente certo que 2024 seria o ano mais quente registrado. Essas altas temperaturas globais, juntamente com os níveis recordes globais de vapor de água na atmosfera, significam ondas de calor sem precedentes e chuvas intensas, causando miséria a milhões de pessoas, afirma Samantha Burgess, líder estratégica da Copérnicos. O Acordo de Paris foi rompido? Não. Para que o Acordo de Paris seja considerado rompido, é necessário que a temperatura média global ultrapasse 1,5 acima de níveis pré-industriais de forma prolongada, segundo estabelecido pelo painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU. O tratado leva em conta anomalias de temperatura no longo prazo, calculada com base em médias ao longo de pelo menos 20 anos, explicou Bugres em entrevista coletiva sobre os resultados. Ou seja, ainda é ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo. E aí, ó, as emissões de gases de estufa não param de crescer, os nossos dados apontam claramente para um aumento global consistente das emissões de GEE, que são esses gases de efeito estufa. E eles continuam sendo o principal agente das alterações climáticas, diz Laurence Rouy, diretor da CAMS, Serviço de Monitoramento Atmosférico da Copérnicos. As concentrações atmosféricas de dióxido de carbono e metano, os mais poluentes causadores do aquecimento, atingiram níveis anuais recordes em 2024, com 422 partes por milhão e 1.897 partes por milhão, respectivamente. Estamos jogando 62 bilhões de toneladas de gases de efeito estufa a cada ano na atmosfera, e ela não tem a menor condição de realmente absorvê-los. O caminho para o recorde, sob efeito de um intenso fenômeno El Niño, um dos 5 mais fortes registrados de acordo com a Organização Meteorológica Mundial. A primeira metade do ano foi particularmente quente, o que tornou muito provável que 2024 superasse 2023 como o mais quente registrado. E aí eu quero trazer aqui para vocês o dado, o Ártico e a Antártica estão cada vez com menos camadas de gelo. O que tem de positivo é isso aqui, gente, dentro do estresse térmico e de tudo que a gente está acompanhando. A boa notícia é que os dados recentes indicam que os oceanos estão passando para um estado neutro. Em dezembro foi registrada uma queda na temperatura da superfície dos oceanos. É justo afirmar que 2025 será um dos 3 anos mais quentes registrados, mas menos quente do que 2023 e 2024, afirmou um dos cientistas especializados que estão falando desses dados da Copérnicos. Com base em estudos paleoclimáticos, estima-se que a Terra só teve essas temperaturas dessa magnitude no último período interglacial, há 125 mil anos atrás, que foi um dos mais quentes nos últimos 800 mil anos. Então, Lúcio, tem possibilidade da gente mudar, mas a gente tá caprichando, sabe? É, com certeza. Tá mandando ver. Aí, além dessa matéria do ECO, eu recomendo todos que vocês leiam com atenção todos esses dados. Isso está diretamente relacionado com as enchentes que nós vimos no Rio Grande do Sul. E eu não consigo entender como é que Porto Alegre reelegeu Sebastião Melo com tudo o que aconteceu. Na Rádio MEC, o Carlos Nobre é provavelmente o climatologista mais ouvido sobre o caso. E ele é claro sobre o problema. A doença da Terra chama-se humanidade. Mudanças climáticas e aquecimento global podem destruir o planeta. Mas o planeta não vai ser destruído, tá, gente? O problema somos nós nesse processo. O planeta Terra corre um grande risco e é necessário que as pessoas se unam em uma importante missão: combater a emergência climática, o maior desafio que a humanidade já enfrentou. Para isso, um grupo de cientistas, estudiosos e políticos se uniu à iniciativa Guardiões do Planeta. Considerado um dos maiores climatologistas do planeta, o cientista Carlos Nobre faz parte da iniciativa e, em entrevista à jornalista Adrielen Alves,
falou sobre o documento apresentado em Nova York na Semana Climática, intitulado Saúde Planetária. A ideia é exatamente essa. Somos guardiões combatendo o crime, combatendo o risco que nós geramos de nós gerarmos o ecocídio, um suicídio planetário. Então é um grupo de pessoas, alguns cientistas como eu, mas também grandes políticos que mostram que o planeta está correndo um risco tão grande que nós precisamos colocar isso como nossa principal missão. É um discurso meio super-herói, mas é isso mesmo que a gente tem que botar na cabeça pro nosso salvamento, tá? E o Carlos Nobre também é colunista no UOL e ele deu um panorama extremo do Brasil em 2024. O ano de 2024 marcou um recorde histórico como o mais quente registrado, com temperatura média global ultrapassando 1,5 graus Celsius a níveis pré-industriais, de 1850 a 1900. Esse aumento está diretamente ligado à queima dos combustíveis fósseis, principal responsável pelo aquecimento global e pela intensificação dos eventos climáticos extremos. No Brasil, os impactos foram evidentes. Enquanto o país enfrentava temperaturas recordes e uma seca severa, no Rio Grande do Sul sofreu enchentes catastróficas, mais de 400 cidades, que devastaram municípios inteiros no estado. Aí, Lúcio, colocar duas coisas aqui antes da gente finalizar o corte. Eu estive na China e Pequim era uma das cidades mais poluídas do planeta. A China impôs aos seus cidadãos que eles usassem o carro elétrico. A gente precisa mudar a nossa matriz energética para o Brasil para ontem, tá, gente? Se a gente quer realmente ver uma mudança planetária. E o Carlos Nobre dá um panorama do que a gente pode ver para os nossos netos se isso se prolongar. Então, eu tenho um corte aqui de 5 minutos. Aliás, eu recomendo a todos que vocês vejam esse programa do Juca Kfouri na TVT, que traz entrevistas muito boas. Vamos ver juntos aqui. Uma pergunta bastante pessoal. Eu sou 1 ano e 23 dias exatamente mais velho que o senhor. É claro que eu olho já para o fim da minha vida e, às vezes, me preocupo, né, com eventuais doenças que possam me pegar, mas me preocupa muito mais o fato de eu ter 4 filhos, o mais velho de 51 anos, ter 2 netas, uma de 16, outra de 19, e pensar em que mundo que eles vão viver. Não sei se o senhor tem filhos, mas a pergunta que eu lhe faço é a seguinte: o senhor consegue dormir diante de todas as informações que o senhor tem, diante de tudo que o senhor sabe que se afigura se as coisas não sofrerem uma interrupção imediata? O senhor consegue deitar, pôr a cabeça no travesseiro, embora eu saiba que a sua consciência seja tranquila, mas o senhor consegue dormir diante desse terror que o senhor descreve para nós? Olha, Juca, eu vou dizer para você, isso que você trouxe é um dos maiores desafios que todos nós, da nossa geração, você é um pouquinho mais velho que eu, parabéns que seu cabelo é todo preto, o meu já é todo branco, e a nossa geração foi a geração que a ciência mostrou todos os riscos. Eu nunca vou me esquecer, 1979, eu estava lá no meu doutorado, lá no MIT, nos Estados Unidos. O meu orientador, professor Joe Charney, era um grande cientista, um dos maiores cientistas de meteorologia, de clima. Ele foi convocado pela Academia de Ciências dos Estados Unidos para fazer um estudo, ele chamou lá os melhores cientistas, e aí, em agosto de 1979, eles lançaram um estudo em Washington. Ele voltou do estudo, chamou os 3 alunos de doutorado que ele tinha e falou: meus alunos, eu estou muito preocupado. Isso é 79, hein? Antes das emissões aumentarem demais. Eu estou muito preocupado. Se nós dobrarmos as emissões dos gases de efeito estufa, a temperatura do planeta vai aumentar 2,5 graus, 3 graus. É muito preocupante. Isso ele falou lá atrás. Então, nós, cientistas climáticos, nós estamos tão preocupados, depois que criaram, em 1990, o painel intergovernamental de mudança climática, eu participei de vários desses relatórios do painel, mostrando, então, nós estamos alertando, a ciência está alertando sobre o risco há mais de 30 anos. O que o planeta fez? Nada.
Então, a minha geração, a sua geração, Juca, foi a que mostrou o risco que o planeta está correndo. Nós buscamos soluções? Não. Por que não? Então, as emissões não param de crescer. E eu costumo fazer uma analogia que me parece um mistério para mim. Você lembra, em novembro, dezembro de 2019, foi quando a ciência começou a mostrar aquele vírus, o SARS-CoV-2, o coronavírus, lá naquela cidade da China. Começou a aparecer que esse vírus era grave, ele transmitia de pessoa para pessoa, não era através do inseto que morde, nada. Então, começou a ver os primeiros casos. Puxa vida, isso 4 meses depois, a Organização Mundial de Saúde declara pandemia em todo o mundo. E aí, todos nós, como eu falei, o Brasil foi um dos países que se preocupou, não o presidente, mas os estados, o Supremo Tribunal Federal deu uma ordem para os estados precaverem, o lockdown, as máscaras, tudo aquilo, e o prejuízo econômico estimado aí em 2020 e 2021, uns 15 trilhões de dólares por tudo isso, mas não tinha jeito, senão centenas de milhões de pessoas morreriam. Então, às vezes eu me pergunto, fazendo essa analogia, por que a saúde ela é tão mais efetiva de mostrar o risco do que a ciência climática, né? E a ciência climática está mostrando esses alertas há 30 anos e as emissões continuam aumentando. Então, nós temos esse enorme desafio. Eu estou muito preocupado, assim como você, 2 filhos, o mais velho, 47 anos, 2 netos, 12 e 3 anos. Os meus netos vão viver mais de 40, 50 ondas de calor na sua vida. A nossa geração, Juca, talvez aí na faixa aí, a gente pensava que não íamos ter mais do que cerca de 7, 8 ondas de calor, agora explodiu tudo, nós vamos passar por mais de 10, 12, mas os nossos netos vão experimentar um planeta quase que inabitável. Então, é muito triste, você falou uma coisa que me deixa numa angústia enorme, né? Exatamente o que você falou, às vezes eu vou dormir e eu demoro para dormir falando, nossa senhora, a minha geração mostrou o risco e não fizemos nada para soluções. Eu não estou falando nós, cientistas, não buscamos soluções. Olha as tecnologias para energias renováveis, para agricultura regenerativa, para adaptação das populações, tudo isso a ciência fez. A implementação está sendo muito lenta. Lúcio, um último recado que eu tenho para dar nesse corte, Sofia me alertou, e é o que eu notei também lendo os textos jornalísticos e científicos, não significa que não tem jeito, tá, gente? Não é tudo ou nada. Mesmo se a gente passar 1,5 graus Celsius do clima esperado, dá para tomar-se devidas medidas. Cada décimo grau Celsius conta. E assim, tudo depende, gente, e aí que tá, não depende de você abreviar o seu trabalho no banho, depende da gente taxar esses bilionários e botar essa galera que tem poder político também na linha. Exatamente. E a gente não pode, né, Pedro? Não tem como descolar essa conversa da questão política. Não tem como. Não. Vamos falar do Trump? O Trump, quando assumiu na primeira passagem dele, ele tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris. Uhum. Os Estados Unidos voltou com o Joe Biden. Agora, ele já falou que vai tirar de novo. E vai reduzir parques nacionais para mineração e perfuração. Então, não tem como descolar esse tema da questão política. A gente tem que olhar muito para as pessoas que a gente coloca no poder, porque eles têm poder para fazer isso aí, né? Eu duvido um pouco que os estadunidenses que votaram no Trump se importem com isso. Eu duvido, eu acho que eles estão mais preocupados se eles vão melhorar economicamente ou não. Agora, isso prejudica o mundo todo, né? Aqui no Brasil, né? Como o Pedro falou, o governo Lula teve várias ações realmente importantes nesse sentido, inclusive fazer parte do Acordo de Paris. Dá para fazer mais? Pô, Dá. acho que dá, né? Acho que dá. Ministra Marina Silva, né? Acho que a gente pode fazer mais. Dá para a Petrobras também ter uma gestão mais responsável. Exato. Focar mais em energias não poluentes. Exatamente. A gente sabe que o combustível fóssil ele é muito forte em relação a poder, né?
a Arábia Saudita, Emirados Árabes, propriamente os Estados Unidos acaba invadindo muitos terrenos porque ele busca o combustível fóssil, né? E a gente sabe que quebrar essa hegemonia é muito difícil, né? Quebrar a hegemonia do petróleo é muito difícil, né? Mas existem caminhos, e a China, como o Pedro falou, mostrou isso, né? Claro que também por um desenvolvimento econômico deles que fez muito sentido, né? Será que a gente não pode combinar uma coisa com a outra? Saídas tem, precisa de boa vontade, precisa de poderio econômico e poderio político para fazer essas mudanças. E precisa de consciência de classe. Então, gente, parem de votar na extrema-direita, meus caras, vocês vão destruir o planeta desse jeito. Exatamente. Exatamente. Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente encerrar. Você, por acaso, já jogou Banco Imobiliário? Já joguei e já passei muito nervoso. Esse jogo é quebrado, Lúcio? Que história é essa? Pois é, minha gente. Olha aí, eu vou falar da TV Cringe, é o canal do Meteoro, o segundo canal do Meteoro, @TV Cringe Brasil. Olha só, a gente tá com um vídeo prontinho para ser lançado no dia 10/1, às 21 horas, falando sobre o Banco Imobiliário. Pois é, o Banco Imobiliário que começou com uma narrativa, a criadora tinha um objetivo do Banco Imobiliário, mas foi deturpado totalmente, mudou, né? E esse jogo, hoje em dia, ele é ruim e isso é intencional, tá? O Banco Imobiliário foi feito para te fazer passar raiva, Pedro. Você passa raiva, foi feito para isso mesmo. E a gente vai explicar toda a história do Banco Imobiliário e por que realmente as pessoas passam raiva com esse jogo lá na TV Cringe. Então tá para estrear aí dia 10/1, às 21 horas, vídeo novo da TV Cringe. Só você se inscrever aqui, youtube.com/@TV Cringe Brasil, e ficar ligado para os novos vídeos. Fechou? Pedro, obrigado pela sua participação. Um grande abraço. Obrigado, meu querido. É isso aí. Vamos lá.